nome é Diego Freitas Rodrigues, tenho formação doutorada em Ciência Política. Atualmente, hoje, 23 de fevereiro, ainda estou como presidente do Comitê Gestor de Danos Extrapatrimoniais, criado pelo Ministério Público Federal, para lidar com, dentro do acordo ambiental realizado pelo MPF com a empresa Braskem, para lidar com os danos extrapatrimoniais criados pelo desastre produzido pela mineração da Braskem na cidade de Maceió. Pronto. Diego, eu queria que você fizesse um breve contextualizasse um pouco como foi sua participação, né? Como é que foi a sua participação no comitê, o convite, como é que surgiu o seu interesse, né, para estar trabalhando sobre o tema, né? Você disse também que está pesquisando um pouco na área, então eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho para a gente, né, sobre a sua participação, até para a gente entender realmente como é que está, quanto tempo você já está no comitê, quais foram as ações que o comitê já realizou. Então, se você puder contextualizar isso para a gente, seria ótimo. Eu moro em Maceió, no caso, né? Eu estava na cidade quando aconteceu. Houve um tremor no dia, acho que não me lembro se era em março de 2018, era por volta mais ou menos desse período. Ao final do ano, a ONU Habitat, ela tem um escritório aqui em Maceió. Esse escritório da ONU Habitat já mobilizava, dentro de uma lógica de debate sobre urbanização, urbanidades, etc., sempre promovendo debates. E aí, quando ocorreu o fenômeno da subsidência do solo, a ONU Habitat ela buscou profissionais aqui de Alagoas que trabalhassem com temas que seriam próximos a esse fenômeno. No meu caso específico, eu fui convidado ela trabalhava, a Daphne Bessen, ela trabalhava aqui nesse escritório da ONU Habitat em Maceió, e ela me convidou para compor o que seria um evento da ONU Habitat, que era até chamado Fórum de Pensadores Urbanos, era algo do gênero, que a proposta era debater problemas da cidade. E aí, especificamente, ela me procurou para debater o caso desse desastre produzido pela empresa, né, pela Braskem. No período, eu não estava trabalhando com o tema de avaliação de impacto da mineração. Eu já havia trabalhado com esse tema. Eu ganhei um edital do CNPq em 2013 e era um edital, o projeto era sobre licenciamento ambiental em mineração, mais especificamente na Amazônia brasileira, peruana e colombiana. E eu particularmente fui a campo nesses países, em algumas regiões desses países, e eu fiquei particularmente, fazendo um trocadilho, impactado pelo tema dos impactos da mineração, sejam os impactos biofísicos ou antrópicos, socioculturais, socioeconômicos. E entreguei o relatório, teve publicação e tal, mas eu acabei optando por me afastar do tema da mineração. Mas aí houve esse caso, e aí esse convite em específico da ONU Habitat. Eu disse que não tinha dados, eu não tinha ainda nenhum levantamento, uma prévia, nada, mas ela falou, não, mas comente quais são suas impressões. E nesse caso específico, eu montei uma palestra, né? E especificamente nessa palestra, meu foco era na avaliação de impacto na saúde. Era algo que eu tinha percebido nesses locais da Amazônia brasileira, peruana e colombiana, que não estavam originalmente no meu projeto CNPq, mas eu acabei tomando notas, observando alguns padrões que envolviam esses impactos da mineração, e isso em 2013, né? 2013, 14, 15, que foi o projeto, a época de execução do projeto. E quando eu preparei e houve o evento, a palestra, especificamente, eu levantei algumas hipóteses. Eu anunciei para a plateia, assim, olha, isso aqui eu não tenho nem dado, não fiz nenhum levantamento de dados, não houve uma análise, mas eu quero apontar quais são os padrões existentes quando a gente vai observar os efeitos da mineração, e em especial quando atinge o meio urbano. E esse, no caso, é o maior desastre de mineração em área urbana no mundo, né? E eu fiz algumas observações nesse dia, apontando que, olha, provavelmente vai aumentar, resumindo, né? Provavelmente vai aumentar de forma significativa os indicadores de transtorno de ansiedade, vai ter um aumento significativo de casos relacionados à depressão, vai ter também um aumento significativo de tentativa de suicídio e também, proporcionalmente, vai ter um aumento de atos suicidas. E aí, pegando realmente a população dos bairros, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, um pedaço do Farol também que está
seriam as áreas de risco, né? Mas quem trabalha com avaliação de impacto sabe que você tem a área diretamente afetada, mas você também tem a área de influência direta. Atualmente eu fiz que seria uma avaliação que você pode fazer numa matriz de Leopold simples e traduzir isso de forma a apontar. Esse aqui provavelmente é o cenário ao longo desses próximos meses e anos. E aí quando eu terminei a fala, o auditório estava bem cheio mesmo. Algumas pessoas pediram a palavra, e aí entre essas pessoas estavam moradores e moradoras desses bairros. Nesse caso específico, eles falaram assim, professor, lembro até a frase assim, isso não é para o futuro não, isso já está acontecendo. E aí fizeram alguns comentários, aquilo particularmente me impactou muito, me fez retomar algo que eu não queria mais, pelo que eu já tinha visto, tal, tinha lidado, eu falei assim, não, vou voltar a trabalhar com esse tema de mineração. E em 2020, eu acho, ou 2019, não me lembro. E aí, em 2020, o Ministério Público Federal, após a realização desse acordo com a Braskem, com todas as críticas possíveis e devem ser feitas em relação a esse modelo de acordo com a Braskem, abriu uma seleção para membros da sociedade civil, entidades públicas, privadas, para compor o que seria o comitê gestor de danos extrapatrimoniais, que lidaria com aspectos relacionados a patrimônio histórico cultural, proteção de animais, aspectos envolvendo também renda, da promoção, né, promoção de renda em virtude desse impacto, e também aspectos relacionados à saúde. Então, danos extrapatrimoniais é uma categoria bem ampla, né? Que é um guarda-chuva que cabe muita coisa. E fez essa seleção. E aí, dentro desse grupo da ONU Habitat, algumas pessoas incentivaram. Diego, por que você não faz? Porque um dos pontos mais graves que eu considerei já, inclusive, externalizei isso para as procuradoras da Força Tarefa, do Ministério Público Federal, é que faltou uma assessoria básica em avaliação de impacto, mais do que impacto somente ambiental, aspectos bióticos, físicos, mas uma avaliação de impacto mesmo, para assessorar realmente o desenho do que foi esse acordo, pensar inclusive os efeitos disso na hora de calcular indenizações, dano moral, danos morais e por aí vai. Uma falha enorme em relação a isso. Não foi procurado. Os especialistas locais não foram procurados. E aí houve esse incentivo. Diego, por que você trabalha com a área? Por que você não faz, não se candidata, etc. Aí eu acabei topando, né? Acabei colocando meu nome à disposição e acabei sendo selecionado. Aí esse comitê gestor, ele inclui representantes da própria Universidade Federal de Alagoas, representantes do Instituto Federal de Alagoas, do IMA, da OAB, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, a Organização dos Advogados do Brasil, que é a OAB Seção Alagoas, membros também da sociedade civil, CPFs, como a gente fala, né? Tem CPF e CNPJ nesse grupo. E aí, depois de instituído, foi feita uma eleição e eu fui eleito presidente desse comitê gestor. Eu assumi ainda em 2020 e agora, para uma questão de oxigenação, agora, por isso em fevereiro mesmo, buscamos agora renovar. Vou passar a ser a proposta que foi encaminhada para o MPF para atuar como suplente, mas vou estar assessorando o comitê na parte da criação de um grupo de trabalho para a seleção de uma fundação para auxiliar na seleção de ações e projetos voltados a atender às demandas da comunidade atingida pela Braskem. Essa foi uma maior batalha durante minha gestão na presidência do comitê gestor, foi atuar para que esse acordo, esses valores que já existem, são 160 milhões de reais, eu acho que são destinados inicialmente, eles saíssem, porque ela tem, o critério são ações e projetos relacionados a esses temas, alguns dos quais eu comentei aqui. Então agora houve uma autorização judicial, a seleção de uma fundação e também de uma empresa de auditoria para selecionar fazer um edital público para chamar propostas
tendo um cuidado muito grande de que pessoas, qualquer ex-morador, ex-moradora, mesmo que não tenha formação, tenha condições de lançar uma proposta, tenha assessoria por parte dessa fundação para desenhar uma proposta de ação social ou um projeto mesmo de natureza científica junto a ex-moradores que já estão dispersos, né, pela cidade. Esse é um dos impactos, uma das externalidades desse caso. Já estão dispersos, mas ainda assim a ideia dos projetos é que alcance, né, as ações e projetos que alcance. Então, eu atuei como presidente, ainda formalmente estou como presidente do comitê gestor e como pesquisador, né, porque essa parte foi uma parte mais cada, né, mas como pesquisador eu aprovei recentemente, ano passado, um projeto de pesquisa sobre avaliação de impacto na saúde, especificamente envolvendo os moradores e moradoras, ex-moradores e moradoras dos bairros atingidos pela Braskem, mas aí com foco realmente na saúde, aspectos da saúde de maneira geral. E já tem uma equipe aqui com orientações de nível de doutorado, mestrado, algumas já concluíram, e graduação sobre esse tema. Eu acho que aí é isso. São 2, 3 anos também para trabalhar nessa pesquisa e além da atuação no comitê. Eu acho que seria isso, resumo.